Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a esta série, o Ato dos Apóstolos, de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Nós estamos nesse capítulo, falando desse livro, estamos no último capítulo. O Paulo agora está em Roma, ainda é preso, mas é um preso domiciliar. Mas ele vem preso desde Jerusalém. Paulo foi preso muitas vezes, apanhou muitas vezes, foi chicoteado, tomou surra de varas, foi apedrejado, foi condenado à morte várias vezes, mas ainda não tinha chegado a hora dele. Ele ia morrer em Roma, não ainda agora, mas ele diz assim, o Lucas escreveu e o Ferreira traduziu nesse capítulo 28, do versículo 23 até o versículo 29. Paulo prega em Roma. Aí ele escreve assim, no versículo 23. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar que ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição do testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-lo a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. O Paulo estava falando ainda para os judeus. A casa estava cheia, ele estava falando para os judeus de Roma, que moravam em Roma. E ele vai justificando tudo. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saísse, Paulo disse essas palavras, porque no início eles vão entender, Paulo vai, mas quando chega no momento que Paulo fala de Espírito, fala do Cristo, fala de ressurreição, aí as pessoas não aceitam, principalmente os saduceus. Os fariseus até aceitavam, os saduceus não aceitavam, e era uma briga terrível. Aí eles se descontrolavam e muitos iam embora. Enquanto eles foram, e havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saísse, Paulo disse essas palavras para eles. Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, está falando, por meio do profeta Isaías, quando disse, vá este povo e diga, ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. E para não acontecer o que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Paulo concluiu. Portanto, fique sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentis, e eles a ouvirão. Dito essas palavras, os judeus foram embora, tendo em si grande discussão. Você veja como é, vai ter uma grande discussão, mas ele diz uma verdade, inclusive pega o profeta Isaías, que é aqueles profetas do Velho Testamento, que está dizendo, por isso que Jesus diz, escuta aqueles que têm ouvido de ouvir, que ouçam, têm olhos de ver, que vejam. Repetindo o profeta Isaías, que o profeta Isaías, ele veio para preparar o terreno para Jesus, para dizer um dos que vem preparar o terreno. Que na realidade os profetas foram enviados pelo próprio Cristo antes para preparar o terreno. E ele vai dizendo, então Paulo vai pregar em Roma, para os judeus. E lógico, eles não vão entender. E aí o Paulo, olha como é interessante, o Lucas escreve o final do trabalho. Ele diz assim, que ele está fazendo isso. Aí diz, Paulo, prisioneiro durante 2 anos. Ficou prisioneiro em Roma. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na própria casa
que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem nenhum impedimento algum. Isso é muito interessante como Paulo termina, como Lucas termina esse livro, Atos dos Apóstolos. Ele termina como se fosse uma interjeição. Ele termina sem completar. Porque o Paulo vai ser solto, todos os historiadores e as epístolas vão falar sobre isso, para você entender isso, que o Paulo, ele é solto. E depois o Paulo vai viajar até a Espanha. Depois o Paulo é preso de novo. E quando o Paulo é preso, agora fica na masmorra. Era a época que o império do Nero estava vindo com tudo. E o Nero estava exercendo uma perseguição aos cristãos violentas, matando os cristãos nas arenas, nos circos romanos. Era ali que eles queimava vivo, crucificava, jogava lá para as feras. Foi ali nos circos romanos que deu uma das maiores lições. Os cristãos, uma das maiores lições que os cristãos vai cantar, entra ali cantando. Humberto de Campos, numa crônica dele, belíssima, que Humberto de Campos tinha uma facilidade imensa a fazer crônicas belas, ele diz que Maria, quando acaba de morrer, ou seja, ela passou para o outro lado, o espírito dela pede para ir até Roma. E eles levam até Roma. E ela vê e pede para ver onde estão os presos. E ela vai lá no Coliseu, entrando ali, vendo cada um preso daqueles, abraçando cada um. E tem uma mocinha que ela diz para a moça: canta, minha filha, canta. Humberto de Campos diz. E que essa moça começa um dos cantos que eles faziam, porque era preso naquelas catatumbas, começa a cantar. E aí os soldados entram e diz: está na hora do espetáculo. Empurra eles para entrarem na arena. E a partir daquele dia, os cristãos entram na arena cantando. Entra na arena para ser morto pelos leões, pelos aqueles crimes bárbaros que acontecia. Eles entram cantando. E a partir daquele instante, sempre estava cantando. Eu lembro do Paulo de Tarso lá preso, lá em Filipos, e ele canta quando ele está preso, acorrentado, e tem um terremoto lá, meia-noite, e ele é solto, cantando. É por isso que você vê os cristãos vão até as últimas horas cantando. E o Paulo é preso e vai morrer. É assim que alguns historiadores descrevem: 5 soldados jovens, tira ele da cadeia e leva ele, sabe que ia morrer. E aí, naquele instante, cortam a cabeça do Paulo. É degolado a cabeça do Paulo. E Paulo é aqui mais um que morre, como se fosse um escravo comum. Igual quando ele entra em Roma. Quantos generais romanos entram em Roma? Aqueles poetas, artistas, reis, homenageados. E Paulo, quando entra em Roma, o soldado que estava acompanhando ele disse: Paulo, apesar de toda a consideração, eu vou ter que lhe algemar, porque agora nós estamos entrando em Roma. E o Paulo disse: não, fique à vontade. Ele tira a algema do bolso e prende a mão de Paulo, e Paulo entra algemado em Roma. Então Roma está recebendo ali como se fosse um escravo algemado, mas na realidade estava recebendo uma grande figura que ia causar repercussão não só em Roma, como nos outros cristãos aí afora, porque o Paulo seria morto em Roma, mas o Paulo, enquanto aqui estava sendo morto, ele estava sendo recebido em festas do outro lado. Milhares e milhares de cristãos estavam recebendo agora do outro lado. A maioria dos apóstolos, o próprio Cristo ia recebê-lo, porque aqui era um escravo, lá ele era um príncipe que estava sendo recebido. Então, o Paulo entra em Roma sem ser valorizado pelas pessoas, mas na realidade a mensagem que ele deixou é tão forte que até hoje repercute na sociedade. Quantas vezes as mensagens do Paulo é repetida diariamente?
Quantas vezes as epístolas do Paulo é lida, as cartas do Paulo, que na maioria das vezes ele fez ir presos. Inclusive em Roma ele fez várias cartas presas, que hoje nós sabemos que as cartas do Paulo eram a psicografia do Estevão, ou assim diz o Emmanuel. Então Paulo exerceu uma influência tão grande que até hoje, 2000 anos, e se fala do Paulo, e serve para nós como exemplo, aprender com Paulo, aprender com esse médium fantástico, chamado Paulo de Tarso. Esse homem baixinho, magrinho, carequinha, já no fim da vida, meio careca, mas apresentando uma simpatia, exteriorizando o reino de Deus para as pessoas. Por isso que você vê, às vezes, aqueles velhinhos, aquelas velhinhas que viveu uma vida, às vezes, sofrida, mas ela está em paz, exterioriza a paz que Jesus diz, a paz que eu tenho eu te dou, que é diferente da paz dos homens. É esta paz que eu desejo para você, que você leve a paz de Jesus por onde você passar, aonde você estiver. Aprenda com o exemplo desse gigante chamado Paulo. Aprenda para você trazer para a tua vida essas mudanças, essas alterações, mas sobretudo alterações dentro de você. Trabalhe as possibilidades de aprender a amar mais, de ser bondoso, caridoso, fraterno, porque é assim que um cristão tem que se portar. É assim que o Espiritismo convida para cada um de nós. Que Deus te dê força, te dê paz e que o exemplo do Paulo toque profundamente o teu coração para você ser realmente uma pessoa que está a serviço de Deus, a serviço do Cristo e para o Cristo. Boa sorte. Muito obrigado pela consideração de ter visto essa série. Paulo, o Evangelho... Primeiro foi o Evangelho de João, o Espiritismo e Consciente Puro. É uma série. E agora essa outra série, o Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade. E eu convido para a próxima série que vai vir, que será dos Apóstolos e o Espiritismo. Que Deus te guarde, uma boa sorte e até o próximo encontro. Muito obrigado. Deus lhe pague pela consideração de você estar ouvindo esse aprendiz do Evangelho do Cristo. Até o próximo.